Se você é da área de TI e quer ter acesso às melhores oportunidades do mercado, assim como eu, você precisa saber inglês. E é por isso que do dia 13 a 17 de março vai acontecer a Semana Inglês para Devs, o maior evento sobre inglês para profissionais da tecnologia. Para se inscrever, basta clicar nesse botão aqui embaixo, que é totalmente gratuito. Hi nerds, how's it going? E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui com a Sati, ela que é uma influencer de tecnologia, uma pessoa super legal, programadora e mora atualmente aqui em São Paulo. Hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal com ela. Eu queria que vocês conhecessem ela, até porque para saber um pouquinho da importância do inglês na tecnologia. Tô aqui também com o Felipe. Teacher Felipe, eu e o Vitor, a gente estava dando um rolê aqui em São Paulo, encontramos a Sati e não podia perder a oportunidade de conversar sobre isso. Isso aí. E aí, Sati, quer se apresentar? Quer falar um pouquinho de você mesmo? Como é que é a sua vida aqui em São Paulo? Conta pra gente aí. O que você faz? Você trabalha com o quê? Como é que é, minha filha? Conta aí. Bem, eu sou desenvolvedora front-end. Tô agora dando uma migrada pro back aos poucos. Maneiro. Back Python. Eu não sou da área de tecnologia originalmente, eu sou formada em engenharia elétrica. E me vi muito frustrada durante a faculdade, depois que eu terminei o curso, com o mercado de trabalho de engenharia. Que quando eu comecei, pessoas se formavam ganhando 5 mil ou mais. Era uma super bolha, né, Sim, naquela era uma época. bolha. A engenharia estava no máximo. E daí quando eu me formei, eu vi que a realidade não estava bem essa. Só que a área de tecnologia estava bombando. E eu vi a oportunidade de, agora é a hora de eu mudar de área. Porque eu vou começar a tentar pegar meu primeiro emprego como CLT na área de tecnologia. Então foram vários meses não, anos estudando para conseguir minha primeira oportunidade e daí finalmente consegui uma vaga como Dev Júnior. E agora só vai, não consigo me ver Não fazendo dá pra outra coisa. parar, né? É verdade. Até porque continua uma área em alta, né? Continua exatamente. muito aquecido, é um mercado que não dá sinais de desaquecimento, muito pelo contrário. Na verdade, agora em 2023, no início, janeiro de 2023, algumas empresas estão tendo layoffs, né? Mas uma coisa interessante que, inclusive, né, começando a nossa conversa aqui, uma coisa interessante que eu tenho visto nessas empresas que têm os layoffs, as grandes, né, tipo Google, Meta, que tá rolando, é que o número de pessoas contratadas ainda continua maior do que o que estava antes da pandemia. Então, tipo assim, por mais que tenham muitos layoffs, os layoffs não são suficientes. Até porque era natural ter um layoff pós-pandemia, né? Porque na pandemia é um estouro até de sobrevivência para muitas empresas. É verdade. Muitas empresas tiveram que se forçar a se digitalizar muito rápido, então teve uma demanda muito maior de desenvolvedor. E agora está dando uma normalizada, não significa que está ruim o mercado. Significa que a gente estava também... Estava num nível descolado sem noção, né? Da demanda. E assim, durante a pandemia, as empresas estavam se dando tapa por programadores, né? Você podia ser totalmente iniciante, que eu lembro assim, que era... Chega aí, vamos trabalhar, né? Só que aí que tá, o programador que se desenvolve dentro da empresa, que tem um diferencial, precisa de inglês? Com certeza, né? E é isso que a gente queria já pegar esse gancho aí do inglês. Como é que você usa o inglês no seu dia a dia? Se você precisa do inglês de verdade ou se você não precisa... Põe o dedo na ferida. Se você não precisa de inglês, é pra falar também. Porque também fala assim, não, é um mito, não precisa disso, isso é tudo maquiado, será? Não, é que assim, você ter o inglês, ele vai facilitar a tua vida. Sem você saber inglês, é claro, você consegue usar um Google Tradutor, consegue achar vídeo em português, tem, muita facilidade que a tecnologia traz pra gente. Mas se você sabe inglês, você já vai direto na fonte, já vai direto na documentação, porque tem muita documentação às vezes que não é traduzida, daí você vai traduzir pelo Google Tradutor, fica daquele jeito, Frankenstein. Então, é importante também vídeo no YouTube. É claro, você consegue traduzir aqueles vídeos dos indianos falando, mas não vai ser a mesma coisa. Então, se você sabe inglês, você é como se estivesse num level up. Sim. Até para você se vender no teu trabalho. Pra você se vender. Pra você se vender no seu trabalho. E é um super diferencial, porque no Brasil, eu não sei a porcentagem, mas a maioria das pessoas não fala inglês. Não fala. Sim, Elas às vezes conseguem entender, sabe o básico, the book is on the table. Eu vi uma última pesquisa que apontava que até 93% dos brasileiros adultos com idade para trabalhar não falavam inglês. Hoje mesmo a gente teve uma oportunidade aqui em São Paulo, estava visitando a parte histórica, né, onde São Paulo foi fundada, e tinha uma gringa falando, é impressionante como que os brasileiros não falam inglês.
É verdade. E por sorte tinha uma moça ao lado dela, que a gente também estava ali para ajudar. Que a gente estava lá. Mas por sorte tinha uma outra pessoa que ajudou ela. Mas essa coisa do falar me chama muita atenção. Você falou muitas coisas que um desenvolvedor precisa de atuar sem a pronúncia, mas eu não sou desenvolvedor, eu sou professor de história, de inglês e geografia. Então eu tenho muitas curiosidades, assim, como é que é na prática. Tem momentos que você precisa de falar, praticar a pronúncia, então a boa pronúncia faz diferença? Então, ó, vou dar um exemplo de uma vez que eu estava trabalhando numa empresa, não vou citar nomes para não ficar feio, mas era uma empresa grande, era um banco muito grande aqui no Brasil e nosso time tinha umas 20 pessoas de tecnologia. Dessas 20 pessoas, incluindo o gerente e tudo mais, só tinha 2 pessoas que falavam inglês. E a gente teve que meio que comprar um serviço de fora com uma empresa, fazer uma reunião, explicar os aspectos técnicos, como que ia ser, negociar o preço. E daí não tinha ninguém, só tinha eu, que era júnior, e outro cara que era... Peraí, essa empresa trabalhou para traduzir o que vocês estavam fazendo? Não. A gente precisava consumir uma API deles. Ah, tá. E daí a gente precisava fazer uma reunião com eles para eles explicarem como seria custos, o que a gente precisava, se eles podiam atender a nossa demanda. Só que precisava de uma pessoa mais sênior. Só que nenhum sênior falava inglês. Então o que aconteceu? Entrou eu, que era júnior na época, mais um cara que era pleno. Entrou a galera sênior, gerente, e a gente ia ficar traduzindo em tempo real. Pra eles, e isso foi uma super diferença no meu trabalho, porque o CTO, o presidente dessa startup da época, pegou e falou, pô, caramba, você estava naquela reunião internacional mostrando, dando a cara a tapa, por mais parabéns. Que você fosse júnior ali, estava começando. Então, assim, é uma parada que eu acho interessante, que então, comigo falar também... inglês te catapultou nesse momento. O que eu ia falar é um justamente super isso. Caraca. Tipo assim, por mais que ela não tá, muitas vezes, programando uma coisa necessariamente em inglês, durante o processo de trabalho como programador, o inglês ele é necessário em outros aspectos que não a própria programação. E olha só, eu estava preocupado com essa pergunta inicial, porque muitas pessoas hoje leem bem, na hora de ler até entende o que está escrito ali, na hora de escutar até desembola, ou até de escrever, tecnologia ajuda a escrever, mas na hora de falar não tem tecnologia que vai te ajudar. É um know-how que tem que estar ali. E é uma coisa muito específica, né? É uma habilidade. Eu trabalhei também com uma empresa, a gente fazia tipo B2B, né? Aí a gente foi atender uma empresa finlandesa, só que eles tinham uma base deles que ficava na Índia. E aí assim, tinha uma galera de São Paulo, a gente era de Juiz de Fora, e os caras da Índia, todo mundo na mesma sala, na mesma call. E aí teve um dia desses que o cara de São Paulo não tava entendendo o cara da Índia e eu fiquei de tradutor. Eu tava ali pra fazer outra coisa, né? Tava ali pra, tipo, trabalhar mesmo. Só que aí eles estavam na parte que eles tinham que resolver as coisas entre eles. Eu falei, galera, peraí, deixa eu ajudar aqui, deixa eu falar. Então isso também ajudou muito a dar sequência na reunião, né? Agora, voltando um pouquinho no assunto que a gente tava falando aqui sobre programação, né? Tipo, programar em inglês. Tem uma coisa que eu não sei se você concorda comigo, mas assim, quando a gente está aprendendo coisas mais básicas, tipo no iníciozão, assim, tipo HTML, CSS, JavaScript e tal, é fácil encontrar bastante coisa em português. Mas se você vai aprender um framework totalmente diferente, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, a gente começou a utilizar o Elasticsearch, né? Elasticsearch, né? Que é tipo um banco, uma forma de armazenar, né? Tipo banco de dados e tudo mais. Na época, hoje já tem bastante coisa em português, mas na época não tinha absolutamente nada, né? Que tipo, tem um tempão isso já. Então, era uma tecnologia que eles queriam utilizar, porque ela é muito legal, tipo, é muito rápida, né? Tipo, você pesquisar coisas no Elasticsearch, mas não tinha nada em português. Então, aquele ponto específico, eu achei que você já sofreu por isso também, tipo, você ter que usar uma tecnologia ou não? Não, sim, tipo, tem alguns tutoriais, assim, você vai no Medium e daí tem exatamente o que você precisa e normalmente vai estar em inglês. Sim. Porque querendo ou não, o inglês é uma língua universal, então tudo que tiver de melhor, a pessoa, se ela quer se destacar mesmo, ela vai fazer um artigo em inglês, ela não vai fazer da língua dela. Então, se você quer realmente fazer rápido, se destacar, o inglês é muito essencial nessa parte. Eu, como pessoa de fora, tenho uma pergunta que me interessa. Como que não saber inglês atrapalha a vida, o dia a dia, o trabalho de um dev? É nisso que eu falo de não deixar a coisa fluir tão rápido. Porque além de você ter que aprender uma coisa nova, você ainda vai ter a barreira da língua. Uma barreira de alguma tecnologia que vai fazer a tradução para você. E querendo ou não, você vai fazer muito mais devagar por causa disso. Perfeito. Você está usando muleta, você não vai conseguir correr de muleta. Você vai ter que ir em passinhos mais lentos. Você não vai chegar na linha de largada, sabe quem está sem muleta. Você está com ela, saquei. Legal. É verdade. Agora, essa coisa do dia a dia, assim, tipo,
como é que você geralmente pesquisa? Vamos supor, você quer, quero fazer um método aqui que eu nunca fiz e tal, tem que fazer uma coisa diferente. Você geralmente joga em português, você joga em inglês? Como é que eu é só essa jogo pesquisa? inglês. Você tem que jogar em inglês, né, direto, porque, realmente, vai lá no Stack Overflow lá, dificilmente você vai achar um negócio em português. Não, acho que nem tem, né? Não tem algumas coisas em português, de Caramba. coisas bem, bem basiconas, assim. Já vi muita coisa de WordPress que tem em português, né? Que é uma coisa meio, não é bem programação, mas tem muita coisa de WordPress no Stack Overflow. Então, eles têm bastante coisa em português. Agora, você tá no mercado já há um tempo, anos, tem o seu próprio curso, né? Você tem seu curso para desenvolvedores. E você, nesse tempo todo, você já tinha visto um curso de inglês para programadores? Não, esse é o primeiro. É a primeira vez que você... Não, o que eu achei muito legal é que você é programador, você se formou na área, então você consegue sentir as dores. Porque eu fazia curso de inglês, mas eu queria às vezes falar uma palavra técnica e o professor, mas como que traduz isso? Não sei, eu vou ter que pesquisar porque não é o dia a dia dele, não é... Às vezes ele nem sabe traduzir, porque nunca teve contato com esse tipo de linguagem que é mais técnica. Então eu acho isso um super diferencial. E tem coisas também, o processo de entrevista é diferente, né? Porque nosso curso a gente não é só inglês, né? A gente fala de processo de entrevista, a gente fala de pesquisa mesmo no Stack Overflow. Como é que você assiste um vídeo de programação e aprende inglês? Aí também tem outra coisa, que às vezes os brasileiros, eles sabem falar inglês, só que eles não sabem falar o inglês que o americano entende. É verdade. Que daí chega na entrevista e fala, porque isso aqui aconteceu na Develop. E daí o cara fica, Develop? What is Develop? E dali pra frente ele passa a te olhar de outro jeito, não? A partir do momento que ele não te ele entendeu... vê que você não tem uma fluência, que É. você tem essa dificuldade e muitas vezes você não vai conseguir Tem conversar. muita coisa, isso que você falou é uma coisa muito interessante, a gente no Brasil às vezes aprende a falar um termo em inglês errado. E aí acha que tá em inglês que tá em e inglês, tá não, tá em certo. inglês tá certo. Aí você de repente vai pra uma entrevista de emprego e fala errado, o cara fala, cara, que isso que você tá falando aí? Não sei o que é isso. Eu não sou da área de programação, mas tem palavras que a gente mesmo fala assim, um pendrive, porque tá em inglês, você acha que tá certo, mas não Que tá. a pronúncia é essa, né, e tudo mais. Antes eu queria fazer uma Quer pergunta. fazer mais? Quer falar pra mais? Porque imagina que uma pessoa fez o inglês para programadores. Como que isso vai ajudar ela no dia a dia do trabalho, já que o nosso curso é muito nichado? Você imagina que uma pessoa não sabe nada de inglês, imagina uma pessoa que não sabe nada de inglês e fez um curso em inglês para devs. Ele vai usar isso e vai fazer diferença? Você acha que isso faz diferença do que fazer um curso de inglês muito amplo? Um curso de inglês geral e um curso de inglês para devs, qual que é a diferença? Você consegue enxergar alguma? Não, com certeza. Primeiro isso que eu falei de vocabulário técnico. Vocabulário técnico. Preparação para entrevistas e tudo mais, que é um super diferencial. E às vezes você vai fazer um curso de inglês por aí e você fica uma semana aprendendo móveis da casa. Só que você tá focado ali, realmente eu quero mudar para os Estados Unidos, eu preciso daquele inglês técnico e agora eu preciso focar nisso aqui que é o que é importante. Depois eu vou saber como fala móveis da casa, talher, geladeira. Agora eu preciso disso. Então acho que se você tá com objetivo, não quer ficar perdendo tempo, vai no teu foco e daí depois você aprende o resto. Acho que isso é importante. Excelente, nossa, foi excelente essa resposta, muito boa. Uma outra coisa também que eu acho que assim, no inglês para devs, eu pego ensinar inglês de maneira geral, não ensino porque eu não sou programador, mas eu sou aquele teacher raiz que sabe tudo da língua inglesa porque eu sou apaixonado pelo inglês. Então uma coisa que às vezes eu vejo é que a galera ignora a gramática. Eu sei falar inglês, eu desembolo. Para um desenvolvedor saber gramática do inglês corretinha ali, você acha que faz alguma diferença? Porque no nosso curso a gente tenta passar uma gramática objetiva, enxuta e bem direto ao ponto. Saber essa gramática faz alguma diferença para um programador? Então, eu volto também nessa questão de foco. Sim. Se teu foco é morar fora, aprender o inglês para desenvolvimento, você tem que aprender gramática, mas também você não precisa ficar estudando cada regrinha, saber tudo na ponta do lápis. É focar, colocar tua energia e teu tempo realmente no que importa. Perfeito. E você, Sati, você tem... Hoje em dia você pensa em talvez pegar um emprego... Você falou que você trabalha, na verdade, né, com tecnologia e numa empresa internacional. Como é que é o seu dia a dia nessa empresa lá? Fala pra gente como é que é o rolê lá nessa empresa. Bem, eu falo inglês todos os dias, falo com pessoas do mundo inteiro, falo com pessoas da Índia, da França, da Alemanha, então é um inglês que nem sempre é aquele inglês muito americanizado. Às vezes pega uma pessoa da Inglaterra e você fica tipo, nossa, o que é isso? Fica pedindo para repetir porque é um inglês diferente. Então, para realmente trabalhar numa Big Tech, uma empresa internacional, você tem que ter
esse conhecimento de falar inglês e desenrolar bem inglês, não é só ler e escrever, tem que saber falar. E tudo é inglês. Tudo em inglês. E-mails é inglês, Slack é inglês, documentação é inglês, não tem nada em português. Se tem um brasileiro, se tem uma reunião e tem uma pessoa que não fala português, a reunião vai ser em inglês. O resto é tudo em inglês. Você só vai falar em português se tiver outro brasileiro e você estiver numa chamada só com aquela pessoa. Sim. Por isso que eu acho que um curso de inglês para devs resolve muito o problema. Né? Porque mesmo que você fez 4, 5, 8 anos de inglês, ainda assim você não está preparado necessariamente para ser um programador que sabe falar inglês. Sim. E o dia a dia de um programador ele é muito específico, né? Assim, fazer um inglês para business, né? É diferente de um inglês para devs, porque a gente tem reuniões muito específicas, né? Tem daily, não sei se lá, né, vocês têm e tal, mas são coisas que são clássicas de que acho que quase todas as empresas hoje de tecnologia utilizam, e que no nosso curso eu tive a preocupação de colocar, tipo assim, como é que você participa de uma daily em inglês, sabe? Quais são as perguntas geralmente feitas e como você responderia? Então eu tive essa preocupação de também passar um pouco da minha vivência e ajudar os alunos, assim, sacou? Acho que é uma parada muito específica mesmo e ajuda bastante. Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Não, eu acho que a pronúncia é um grande desafio, né? Igual a gente estava falando. Então, já que você é um desenvolvedor e você tem que melhorar a sua pronúncia, você vai praticar isso com quem? Essa é uma questão muito importante, porque o inglês, eu não sei se você já parou para pensar assim, na minha opinião, o inglês, dentro das ciências humanas, é o estudo de línguas, na verdade, mais se aproxima da matemática. Você tem que praticar, você aprende fazendo exercício. Então, já que você é um programador que quer falar inglês, mas não tem um outro programador para praticar o seu inglês, eu acho que quando você faz um curso para programadores, isso facilita muito. Porque você vai praticar com os professores. Que no caso aqui a gente está sempre fazendo live, está buscando conversar com quem é da área. Então eu não sei se essa proximidade ajuda também, mas às vezes você está muito isolado, né? Não sei se, poxa, eu vou praticar isso com quem? Sim, não, com certeza. É super importante praticar. É aquela hora que dá aquele clique e destrava, né? Ficar só... Uma coisa que eu falo bastante no meu curso é aprendizagem ativa, aprendizagem passiva. Excelente. Aprendizagem passiva é quando você vai lá, assiste um vídeo, você vai lá ver alguma coisa, mas você não faz nada com aquela informação. Sim. Você está passivo ali. Aprendizagem ativa é quando você pega aquela informação, você faz. A gente fala uma coisa bem parecida, que é o ser o protagonista do seu aprendizado, né? Que é você querer aprender e falar, pô, eu estou no centro dele. Se eu não fizer por onde, não tem como. Então, na nomenclatura que a SAT usa, a aprendizagem ativa é quando você... É quando você aprendeu alguma coisa, você vai lá e escreve, mas não é copiar. É você usar as tuas palavras e a tua interpretação sobre aquilo. Excelente. Ou você pegar e falar, olha, eu aprendi tal coisa hoje e isso funciona de tal jeito. Ou você ensinar alguém, que é a melhor forma de você aprender é você ensinar alguém. Ensinar, excelente. Muito Isso bom. É verdade. Muito bom. Eu acho que o nosso curso oferece muita prática por causa disso. Com certeza. Sati, muito obrigado. Eu estou muito satisfeito com a entrevista. Acho que tá maravilhoso. Valeu obrigado. demais. Muito obrigada. obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, nesse dia lindo. Tá e você lindaço. parou para vir aqui. Aqui no IB, como é que o pessoal chama o parque? Ibirapuera. Não, mas tem um apelidinho super carinhoso. Ibira. 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 Muito bom. Não, eu que eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trocando ideia e tudo mais. Muito obrigada. Massa, bom demais. Maravilha. Bem, fala, a gente está aqui no canal do Fluência Nerd, já manda aí o seu arroba aí pra galera poder te seguir lá, como é que é? Beleza, gente, se vocês quiserem me seguir, eu faço conteúdo de tecnologia, programação e também estilo de vida, produtividade no meu Instagram. É adriana.sati com Y. E também faço alguns vídeos no YouTube. Então lá eu falo mais sobre tutorial de programação. Então maneiro. se quiser entrar na área e tudo mais, ou acompanhar Tutorial de programação. Eu quero. Eu quero. E o seu Instagram, Felipe? O meu é @prof.filipequeiroz. Felipe é F-I-L-I-P-E. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também, só clicar aí. Mas aí no meu Instagram eu falo de geografia, história, filosofia e inglês. Boa, é isso aí, valeu demais. Então, ó, brigadão mais uma vez. Legal. E é isso, galera. Valeu. Um Legal. abraço. Tchau.